Salut, ça va? Bom, meu nome é Thaís Barbosa e eu vou apresentar para vocês o francês que é uma paixão para mim, que eu já venho estudando há alguns anos e que também me deu a oportunidade de viajar para a França. Fiz intercâmbio universitário na França, onde eu continuei estudando francês e um pouco desse conhecimento que eu vou dividir com vocês. As nossas aulas, então, aqui na Cultive vão ser divididas em módulos. O primeiro deles é o débutant, que em francês significa iniciante, depois intermédiaire, tá? Intermediário, e avancé, avançado, ok? Nessas aulas eu vou apresentar um pouco para vocês a questão da língua mais prática, né? Da língua mais falada. Óbvio que nós vamos aprender da gramática, né? Você não fala uma língua sem aprender a gramática dela. Mas a gente vai tentar sempre trazer isso para situações mais palpáveis, para coisas que podem realmente acontecer na sua vida, em que você vai conseguir usar o francês tranquilamente, ok? O francês, claro, veio da França, e é esse o francês que eu tive mais contato, então é esse que eu vou passar mais para vocês. Mas o francês também é falado em outros lugares, né? A gente sabe que no Canadá, por exemplo, tem muitas regiões que falam francês. Aqui na América Latina, a Guiana Francesa, que é uma parte da França, fala francês, né? Muita gente não sabe, mas é a francesa a língua oficial, é o euro a moeda oficial, então aqui pertinho da gente. Também na África, vários países também falam a língua francesa. Então, é uma língua assim que você sabendo, você domina o resto do mundo. Tá? O francês é fácil? Não é fácil, é difícil, exige muito estudo e aí que entra a sua parte de casa. Aqui a gente vai fazer exposições, mas volta e meia eu vou falar para vocês: façam isso em casa, estudem isso em casa, porque aí você precisa continuar estudando, tá? A gente condensou o francês nesses 3 módulos que vão te permitir ter uma visão do francês muito legal, mas para se aprofundar mais, é sempre legal você ir de casa pesquisar e continuar aprendendo, ok? Então tá, hoje a gente vai começar o cours número 1, em que a gente vai aprender a se présenter. Se apresentar, ok? Se apresentar, então, é dizer nome, nacionalidade, profissão, ok? Mas hoje a gente vai aprender algumas coisas mais básicas, tá? A gente vai aprender profissão mais pra frente, mas hoje a gente vai se concentrar na questão do nome, ok? Nome, perguntar o nome e responder seu nome, ok? Então vamos lá. Falando um pouquinho da língua francesa, o que é importante que vocês saibam desde já, logo de cara? O francês tem 6 pronomes pessoais. Basicamente como no português, né? O je, que seria o eu. O tu, que seria você. Ou tu, né? Que a gente não usa muito em português mesmo, tu. O il, elle, ele, ela. O nous, nós. O vous, e aí que vem o negócio, que o vous pode ser vocês, ou seja, mais de uma pessoa, vocês. Ou então, ainda, uma forma formal de se direcionar a outra pessoa. A gente já vai voltar nisso, mas vamos continuar aqui. Il, elle, que é eles, elas. Reparem que esse S aqui, apesar de ele estar aqui, ele não é pronunciado, tá? Ele só vai ser pronunciado em alguns casos específicos, que aí a gente vai ver pra frente. Mas, em modo geral, esse S não é pronunciado, então fica il, elle, assim como aqui, né? Il, elle, ok? Vamos voltar à questão do tu e do vous. O que acontece? O francês é uma língua que separa muito, muito, muito o informal do formal. Em português, a gente não tem muito essa marca, né? Geralmente, quando a gente quer falar com alguém de uma forma mais formal, a gente pode até chamar de senhor, mas a questão de conjugação de verbo fica tudo na mesma. No francês, não. O que acontece? Se você tá falando com uma pessoa e ela é tua amiga, da tua família, você já conhece a pessoa, você chama de tu, ok? Você fala tu. Agora, se você não conhece a pessoa, e aí vai desde o garçom até o atendente na padaria, até o vendedor de loja, não importa quem seja, se você não conhece a pessoa, você chama ela de vous. Muito importante. Professor também, você chama de vous, ok?
E aí vai mudar toda a conjugação do verbo. Enquanto tu tem uma conjugação, o vous tem uma outra conjugação. E é isso que a gente vai começar a ver hoje. Muita atenção, ok? Porque é muito feio em francês você chamar alguém por tu, uma pessoa que você não tem afinidade. Então, vamos prestar atenção desde a primeira aula, ok? Vamos lá, então. A gente vai aprender a saluer. Saluer. Saluer é dizer oi. É você, né, chegar em algum lugar e falar um oi, um bom dia, etc, ok? Aí, para saluer, a gente tem a versão formal e a versão informal, como tudo em francês, ok? Então, vamos começar pela forma formal. A gente tem o bonjour, podem repetir comigo, bonjour, ok? O bonjour é como se fosse um bom dia, só que é um bom dia estendido, digamos assim, né? Em português a gente fala bom dia só até o meio-dia ali, até almoçar. O bonjour, em francês, é pro dia todo, porque eles não têm a diferença de bom dia e boa tarde. Então, bonjour ali até as 6 da tarde, vale o bonjour, ok? Aí vem o bonsoir. Bonsoir. Podem repetir comigo? Bonsoir. Isso, o bonsoir, aí sim é para depois das 6 da tarde, ok? Ali para quando já está à noite. Lembrando que não tá aqui, mas já vou falar para vocês, que também existe no francês o bonne nuit. Vou até anotar aqui para vocês como um extra, porque assim, o bonne nuit, ele é dito só para antes de dormir. Para quem conhece o inglês, sabe que tem o good evening e o good night. Esse seria o bonne nuit, o good night, e o bonsoir, o good evening. Ou seja, esse bonsoir, né, ali para a parte da noite, e bonne nuit só para quando for dormir, ok? Tranquilo. E, continuando no formal, para perguntar se a pessoa está bem, você pergunta, vous allez bien? Vous allez bien. Podem repetir comigo? Vous allez bien? Mais uma vez, vous allez bien? Ok? Perguntar se a pessoa vai bem, né? O significado literal seria, você vai bem, ok? Très bien. Ou então, a gente pode perguntar também, comment allez-vous? Podem repetir comigo? Comment allez-vous? Mais uma vez, comment allez-vous? Isso. Esse comment allez-vous é também como você vai, né? Tá? E essas são as formas mais formais de falar com alguém, tá? Pessoas que você não tem contato tão íntimo, ok? E aí a gente tem a forma informal. Informel. Informel, ok? Então, como que é a forma informel? A gente tem o bonjour, de novo, para repetir, bonjour, que também serve aqui para o informal, né? O mais dito, eu diria, na França é o bonjour, tá? E o salut, pode repetir, salut. Reparem que o fechadinho, né? Salut. Isso. O salut é como se fosse um oi, ok? Um oi. Normal, salut. Que vem do saluer, né? Não é por acaso. Do verbo saluer, que é de falar oi para alguém. Ok? Salut. Aí tem um bem informal. Bem informal, que é o coucou. Podem repetir comigo? Coucou. Isso, mais uma vez. Coucou. Isso. Da onde veio coucou? Gente, é bem legal a origem dessa palavra. Vocês lembram daquele relógio que fica na parede, que tem um passarinho que sai e volta? Sai e volta. Ele fala coucou, coucou. Então, aí que veio o coucou. Coucou. Que é uma forma bem informal. Mas, gente, é bem informal mesmo, tá? Então, é só pra você falar pra quem você realmente tem um contato bem próximo, tá? Jamais para um professor, pelo amor de Deus. Ok? Aí tem o tu vas bien. Pode repetir comigo. Tu vas bien? Isso, que é a versão informal de vous allez bien. Ok? Tu vas bien. Ok? Comment tu vas? Pode repetir. Comment tu vas? Comment tu vas? Ok? Esse comment tu vas também é a forma formal para dizer comment allez-vous. É basicamente como você vai. Ok? Comment tu vas? E
Outra forma bem formal é o ça va. Bem formalzinha, bem legal, ça va. Só isso, ça va. Podem repetir? Ça va. Ou ça va, né? Com uma entonação um pouco mais de pergunta. Ok? Facinho, né? A gente vai depois ver aplicadas a diálogos pra gente pegar isso melhor. Já comecei a reparar que, por exemplo, no comment allez-vous ou comment tu vas, reparem que no francês a gente não fala o que está escrito. Como assim? Porque no português, como que a gente leria isso aqui? A gente leria como comente, né? Comente. Mas não, no francês, algumas letras, juntas formam um outro som. Então, por exemplo, aqui esse ENT aqui seria um on. Então, comment allez-vous? Comment tu vas? Ok? Vamos reparando essas coisas, porque daí vocês vão vendo nas outras palavras como é que isso funciona também, tá? Ok, vamos passar agora para prendre congé. Prendre congé. Pode repetir comigo? Prendre congé. Ok, o que é prendre congé? É se despedir, ok? Palavrona feia, né? Para dizer se despedir. Prendre congé, ok? E aí também a gente tem a maneira formal e informel, ok? Formel e informel. A gente tem formel o au revoir, você já deve ter visto, né? Já deve ter visto, não, ouvido o au revoir. Então, pode repetir comigo? Au revoir. Au revoir. Esse au revoir, repare que esse au vira um ozinho, então au revoir, ok? E o bonne journée. Vamos repetir comigo? Bonne journée. Bonne journée. Isso. O bonne journée é, por exemplo, para você dizer tchau para uma pessoa e ainda tá no começo do dia, né? Então, ainda vai acontecer alguma coisa nesse dia. Então, bonne journée, ok? Qual outra situação? Por exemplo, você entrou numa padaria umas 4 da tarde, por exemplo, tá falando com o padeiro, fez a compra, vamos dizer tchau. Você pode dizer au revoir e a pessoa pode dizer bonne journée, ok? Tenha um ótimo dia, seria a tradução disso. Tenha um ótimo dia, ok? Vamos para a façon informelle? Informelle, a gente tem o bonne soirée. Repitam comigo, bonne soirée. Bonne soirée. Esse bonne soirée, que tem um A que aparece ali, né? Soirée, tá? Esse bonne soirée significa algo que não existe em português. É o seguinte, o bonne soirée é utilizado quando você está saindo de uma atividade, por exemplo, um trabalho, e ainda tem alguma coisa para rolar naquele dia. Então, esse soirée seria a forma de dizer boa continuação de dia, né? Ou se você vai mesmo para uma festa, pode acontecer de você ouvir o bonne soirée, ok? É como se fosse uma forma assim, bom, eu sei que você está saindo daqui, mas que você ainda vai continuar suas atividades, então bonne soirée, ok? Uma forma informal de dizer isso. Realmente não tem nenhum equivalente em português, meio complicado de explicar, mas é bem utilizado, então por isso que eu trouxe para vocês, o bonne soirée, que eu diria que é um dos mais utilizados aqui, tá? Ok, vamos agora passar pro bon weekend. Pode repetir comigo? Bon weekend. Isso. Bon weekend vem do inglês, weekend. Só que na maneira um pouco mais francesada de dizer, então fica o weekend. Fim de semana, né? Bom fim de semana. E aí no francês do Canadá é fin de semaine. Então vocês podem encontrar o fin de semaine. Pode repetir comigo, então, bon fin de semaine. Isso, que também é uma forma mais canadense daí de dizer fim de semana. Na França, weekend, ok? Tenho à demain. Pode repetir comigo? À demain. À demain. Isso, o à demain é até amanhã, ok? E outra forma de dizer também, você pode falar à lundi, ou à mercredi, ou à dimanche. O que é isso que eu tô falando? Alguém tem uma ideia? Isso que eu tô falando são os dias da semana. Então você pode dizer até, por exemplo, lundi é segunda-feira. Então até lundi não, à lundi,
à lundi ou à dimanche. Dimanche é domingo, ok? A gente vai aprender depois os dias da semana. Aí quando a gente for aprender, eu vou lembrar vocês dessa estrutura aqui para dizer tchau na fação informel, ok? Depois tem o bisou. Podem repetir comigo? Bisou ou bisou. Isso, beijos, né? Bisou. Bem informal, né? Vamos combinar que é bem formal, não vai falar isso pra qualquer pessoa. E o tchau. Podem repetir comigo? Tchau. Gente, é a mesma forma que a gente fala o nosso tchau. Mesma coisa, só escrita diferente. Por quê? Esse tchau vem do italiano, ok? Foi importado também pra França, então você já vai ouvir bastante, viu? O tchau, tá? Mesma pronunciação que o português, só escrita que é o C-I-A-O, ok? Très bien. Donc, então, a gente vai passar para um diálogo, ok? Para a gente ver como isso funciona na prática. A gente vai ver um diálogo agora formel, ou seja, a gente vai usar as formas formais que a gente viu até agora. Eu vou ler para vocês escutarem, verem como é que funciona, e aí vocês vão acompanhando a leitura aqui na tela, tá? Mas não precisa se esforçar para ler, só ouçam por enquanto. Ouçam por enquanto, ok? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui. Et vous? Comment vous allez? Bien, merci. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Bonne journée. Ok? Vamos ler mais uma vez, para vocês prestarem atenção mais uma vez. Vai vendo como eu falo e como está escrito, ok? Isso é muito importante. Vamos lá, mais uma vez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, et vous? Comment vous allez? Bien, merci. Depois para dizer tchau. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Bonne journée. Ok? Repare então, o que a gente usou de interessante aqui? Vou até mudar a cor. Madame e monsieur. Gente, repitam comigo, monsieur. Ok? Não é monsieur, ok? É monsieur, tá? O que são essas formas? São as formas de dizer senhora e senhor. Mais ou menos, tá? Porque não é a mesma aplicação em francês. Mas para vocês fixarem senhor e senhora. Senhora, né? Madame e monsieur, senhor. Madame, a gente já tem essa palavra em português, mas não é madame, tá? É madame. O A dá uma puxadinha, ok? Aqui o comment allez-vous, comment allez-vous, comment allez-vous. Reparem que eu faço uma coisinha aqui. Comment allez-vous, ok? Quando tem esse Tzinho no final e depois vem uma vogal, a tendência no francês é a gente passar reto e juntar tudo. Comment allez-vous, ok? Je vais bien et vous. Reparem que eu estou usando o vous. Ou seja, é assim que a gente sabe que esse diálogo é formal. Porque eu estou usando o vous, porque eu estou usando madame, ok? Oui et vous, mais uma vez eu vou aparecendo. Comment vous allez? Bien, merci. Ok? Forma certinha assim pra comunicar com quem você não conhece. Aí tem o au revoir madame, mais uma vez. Monsieur, bonne journée. Ok? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou ler e vocês vão repetir aí de casa, ok? Então, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Et vous? Comment vous allez? Bien, merci. Ok? Tranquilo? Vamos para despedida, para rendre congé. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Ok? Sugiro então, se você teve alguma dificuldade muito forte, alguma pronúncia, está na dúvida, volta o vídeo, vê lá eu lendo, para fixar bem, ok? Vamos agora para a façon informelle, que é bem mais tranquila. Vamos lá? Leiam aqui e ouçam falando. Salut! Coucou! Ça va? Ça va et toi? Tout va bien? Oui, merci. Tchau! Bonne soirée! À bientôt! Ok? Tranquilo, né? Essas palavrinhas são mais complicadas, mais facinhas. Como é que a gente sabe que é informel? Isso, porque a gente tem o coucou,
falei que é bem informal. A gente tem o tu, né? Presente aqui. E o ça va também, né? Que é bem informal. O salut até que você pode usar no formal, mas o coucou, o ça va, não, tá bom? E o bonne soirée e o à bientôt, que a gente viu que é um pouco mais informal, tá? Então vamos repetir comigo? Salut! Coucou! Ça va? Ça va et toi? Tout va bien? Oui, merci. Ok? Daí para dar tchau. Bonne soirée. À bientôt. Ok? Muito bem. Très bien. Vamos passando então? Agora a gente vai aprender outra coisa importante no primeiro contato com a pessoa. A remercier. O que significa remercier? Agradecer, ok? Então agora a gente vai aprender como remercier alguém. Ou seja, voltando, né? Tem no francês a diferença do formal e informal. Vocês vão ver isso muito ao longo das aulas, porque é muito importante. Vamos lá no formel. Você pode falar merci, merci, pode repetir, merci, merci, ok? Esse é o merci, obrigado, ok? E aí tem o je vous remercie, je vous remercie. Podem repetir? Je vous remercie, je vous remercie. Esse je vous remercie é também obrigado, mas uma forma bem formal, tá? Bem chique de dizer obrigado, je vous remercie. Seria mais ou menos eu te agradeço, ok? Aí, para dizer o de nada, o nosso de nada, a gente tem a façon formelle, que seria je vous en prie. Je vous en prie. Pode repetir? Je vous en prie. Isso, très bien. Je vous en prie, então, é dizer de nada de uma forma formal, ok? Vamos para a parte informal aqui. A gente tem, de novo, merci. Merci, que é uma forma ali que nos dois você vai encontrar. Aí tem os intencionalizantes do merci. Nem sei se essa palavra existe. Intencionalizantes, mas é para dar intenção ainda maior no merci. Então a gente tem o merci beaucoup. Podem repetir, merci beaucoup. Esse merci beaucoup, que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é bem conhecido, é o muito obrigado, ok? Beaucoup é muito, beaucoup. Olha como esse A, esse E, A, U vira um Ozinho. Merci beaucoup, ok? É bem o beaucoup, como eu dizia, é mais. Então vocês vão ver muito, né? Então vocês vão ver outras palavras também em beaucoup, outras frases do beaucoup sendo utilizado. Tem também o merci bien. Podem repetir? Merci bien. Merci bien. Que seria também muito obrigada. Uma forma diferente de dizer muito obrigado, tá? E para dizer o de nada, a gente fala de rien. Podem repetir? De rien. De rien. De rien. Tá? Não é rien. Rien. De rien. Que seria de nada. Literalmente, porque o rien é nada em francês. Então, de nada, de rien. Ok? Vamos ver isso funcionando, então? Não, a gente não vai ver isso funcionando ainda. A gente vai falar de um outro verbo. Que aí a gente entra na parte de nomes. S'appeler. S'appeler significa chamar-se. Ok? S'appeler. S'appeler. Por que s'appeler? Por que tem esse Szinho na frente? Porque s'appeler é um verbo que a gente chama de pronominal. Pronominal, em francês. Tá? O que isso significa? Que toda vez que ele vai aparecer um pronome junto com ele. Que no caso aqui, seria o se, ok? Que vai sumir, porque a próxima palavra começa com vogal. E aí a gente faz uma supressão desse e acrescenta o apóstrofo. Não se preocupem, a gente vai ver isso em várias situações. Então não se preocupem em decorar isso agora, só para vocês saberem. Ok? Então, o que vai acontecer? Toda vez que ele for conjugado, em todas as pessoas, ele vai aparecer um pronome junto, ok? Que são esses aqui que eu tô marcando.
Eu tô explicando isso agora porque é muito comum que as pessoas escrevam o verbo appeler sem pronome. E aí tá bem errado, ok? Sempre vem com o pronome junto, tá? Então vamos ler. Vou ler para vocês como que se conjuga o verbo s'appeler. E aí depois a gente vai repetindo ele, ok? Então vamos lá. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Mais uma vez. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Ok? Vamos repetir comigo então cada um deles? Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Ou elle s'appelle. Ok? Repare, como já disse antes, essa aqui, nesse caso, não é pronunciado. Então, ele tá aqui, mas não é pronunciado. A gente só vai saber se a gente tá falando de elas ou ela, simplesmente pelo contexto. Porque no oral não aparece, é il s'appelle, ok? Inclusive aqui no final, reparem que eu não falo il s'appelle, não, é il s'appelle, ok? Assim como il s'appelle, a pronúncia é igual, né? Vocês não estão delirando. Você deve estar pensando, nossa, mas eu ouvi ela falando, ela tá falando a mesma coisa. É parecido, é a mesma pronúncia mesmo. Aqui também, aqui também. Então, repare, fica je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, il, elle s'appelle. Mesma pronúncia mesmo, tá? Só na escrita que muda, a importância da escrita aí na sua casa. O legal é que cada verbo que eu ensino a vocês, você já escreva num caderno, já deixa num caderno, assim, várias conjugações para não esquecer da escrita, ok? Ok, é isso então do verbo. Lembrando, né, coloquei aqui em vermelho para não esquecer, que o tu t'appelles, para alguém que você conhece, tu t'appelles, tananana. Vous vous appelez, para alguém que você não conhece, ou para mais de uma pessoa. Vocês se chamam ou você se chama uma pessoa afastada, ok? Très bien. Agora sim, a gente vai passar exemplos, ok? Ó, vamos ler, vou ler para vocês primeiro. Quel est votre nom? Ou, quel est votre prénom? Ou, quel est votre nom de famille? Aí que vem a bucha. Gente, presta atenção agora para tudo que você está fazendo para você aprender isso de vez e não errar, como muita gente erra. Você, aqui tá perguntando o nome. Aí você deve pensar, nome. Não. Nom é sobrenome, ok? Nom, sobrenome. Repitam comigo, nom. Ok? Nom é o sobrenome. Vou até escrever para vocês, porque isso é muito importante. Tem gente que tá lá no nível avançado do francês e ainda se confunde nisso. É o sobrenome, ok? E o prénom, aí sim, pré vem de antes, assim como o português, né? Pré-pago, por exemplo, é prénom, antes do nom. Se é antes do sobrenome, é o nome. Aí sim, o prénom é o nome, ok? Aí, mais uma expressão que vocês podem encontrar é o nom de famille. O nom de famille, como a gente já consegue entender, nome de família, só que sobrenome de família. Então, é o sobrenome, ok? Também aqui, o sobrenome. Ok? Nom de famille. Então, vamos repetir cada uma dessas perguntas. Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Quel est votre nom de famille? Muito bem. Isso é uma das formas da pessoa perguntar teu nome. Outra forma, formal ainda, de pessoa perguntar seu nome é vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Pode repetir. Vous vous appelez comment? Isso. Você se chama como? Né? Você dá uma tradução.
Mesma coisa, perguntando seu nome de uma forma formal. Como sabemos que é formal, porque tem o vous. E por que 2 vous? Foi erro de digitação? Não. Lembra que eu falei que o verbo appeler sempre tem o pronome junto? Esse vous aqui é o pronome, ok? Esse é o pronome pessoal e esse é o pronome do verbo. Ok? Ou então você ainda pode inverter as coisas e perguntar como vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Ok? Repitam comigo. Comment vous vous appelez? Ok. Tá? Tudo isso aqui tá perguntando seu nome ou sobrenome. Ok? Agora você vai responder. Responder usando o pronome eu, que no francês é o je. Ou seja, volta lá na conjugação de appeler, uso appeler na primeira pessoa. Je m'appelle. Je m'appelle. Et vous. Aqui eu vou aproveitar para dizer meu nome, porque eu não disse no começo. É Thaís, tá? Je m'appelle Thaís. Et vous? Je m'appelle Thaís et vous. Diz aí com o seu nome. Je m'appelle... Pode dizer. Exatamente. Esse e vous, então, é para perguntar e você, ok? E você. Isso aqui é o vous, porque é formal. Ok? Informel. O exemplo informel que a gente tem é quel est ton nom, quel est ton prénom, quel est ton nom de famille. Repare que o que mudou aqui foi esse menino aqui, tá? Que é o pronome possessivo, que a gente vai trabalhar mais com ele depois. Porque ton, porque é informel. Então, vamos lá. Quel est ton nom? Quel est ton prénom? Quel est ton nom de famille? Isso, ok? Você perguntaria para alguém que você tá numa festa, né? Está conversando com a pessoa um tempo, você pode perguntar, quel est ton prénom? Ok? Agora, se for para o professor, ou se for para uma pessoa que você tem um pouco de diferença de idade também, você pergunta, quel est votre prénom? Très bien? Ou então, você pode falar, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Pode repetir. Tu t'appelles comment? Isso você se chama como. Ou então, comment tu t'appelles? Pode repetir. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Muito bem. São as formas, então, de perguntar de maneira informal. E daí, óbvio que a resposta fica a mesma, né? Je m'appelle Thaís et toi. Aí que muda. Et toi. Porque é tu que a gente tá usando nessa conversa, tá? Tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Toi. Ok? Tranquilinho, né? Só lembrar que o nom é sobrenome, prénom é nome. Ok? Vamos lá, então. Passar para outras mots utiles. O que é mots utiles? Mot, em francês, significa palavra. E utile, útil, né? A gente está falando de outras palavras úteis nesse contexto também. A gente tem como uma palavra útil o pardon. Pardon. Podem repetir comigo? Pardon. Pardon. O pardon é o desculpa, ok? Além do pardon, a gente tem outras formas de dizer. A gente tem o désolé. Désolé. É como se fosse um zezinho mesmo. Podem repetir comigo. Désolé. Désolé, ok? É um pedido de desculpa, mas um pouco diferente do pardon. A gente já vai ver, porque a gente vai ver mais uma outra forma de dizer desculpa. A gente tem o excuse-moi. Pode repetir? Excuse-moi. Excuse-moi, ok? Qual a diferença dos três? É o seguinte, o pardon é uma palavra um pouco mais forte, como se fosse o perdão, né, em português. Então, pardon é quando você realmente faz alguma coisa errada pra alguém, tá numa briga com o namorado, e fala pardon, sabe? Um pedido de desculpas mais forte. O désolé é mais o... Ai, esbarrei com alguém na rua. Esbarrei, désolé, tá? E o excuse-moi é também pode ser um pedido de com licença, tá? Então, por exemplo, você vai bater na porta, vai tentar abrir...
abrir, né? Você não sabe se a pessoa tá disponível, você fala excuse-moi, entendeu? É um com licença também, tá? E também outra palavra muito útil, né? Falando das palavrinhas mágicas, tem o s'il vous plaît ou s'il te plaît. S'il te plaît, desculpa. Então, podem repetir comigo? S'il vous plaît, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, s'il te plaît, que aí fica bem rápido mesmo, eles falam s'il te plaît, ok? Bem rapidinho. O que é o s'il vous plaît ou s'il te plaît? Por favor, ok? Então é o por favor. Vou até anotar esse aqui que é legal, que é bem diferente, né? O s'il vous plaît e s'il te plaît. É o por favor, ok? O que muda? Como que eu coloco vous? Como eu coloco te? Volta lá no começo da aula, tudo que eu falei dessa aula. O vous é formal, ok? E o s'il te plaît para uma pessoa que você já conhece há algum tempo, um amigo, ok? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Agora vocês já estão preparados para se apresentar em francês, para dizer desculpa, obrigado. E é sempre legal, né? Você tentar ir praticando isso no seu dia a dia à medida do possível, tá? Você pode, por exemplo, pegar o verbo s'appeler e tentar usar para outras pessoas que a gente não trabalhou aqui, por exemplo, nous nous appelons, a gente não usou nous, mas você pode dizer, por exemplo, você e seu amigo, você pode dizer nous nous appelons Thaís e Maria, por exemplo, ok? Por exemplo, o il, né? Il s'appelle, por exemplo, Márcio, ou elle s'appelle Joana, ok? É legal vocês fazerem com pessoas que vocês conhecem isso para você fixar bem na memória, ok? Então, au revoir, até a aula que vem.